noite a todos. Trouxemos esse tema Maria de Nazaré e agradecendo sempre a Deus, a Jesus, pela oportunidade, Carlos pelo convite, pela alegria de estarmos aqui. Haroldo Dutra sempre nos diz, que Chico Xavier nos ensinava que quando a gente vem ao centro espírita, que a gente vem a uma casa espírita, é porque a gente sente muita saudade de Jesus. E é essa saudade que a gente vem matar através desses espíritos que vêm nos trazer essa luz, esse amor, essas vibrações amorosas que nos dão a força e o alento para que possamos continuar no nosso dia a dia. E o tema Maria de Nazaré, a gente tem no livro Boa Nova, de Chico Xavier, no último capítulo, que nos fala sobre Maria. E Maria Nazaré, a gente dedica sempre a Arlete Aguzoli, que foi uma grande trabalhadora da doutrina espírita, que trouxe essa aproximação de Maria de Nazaré junto à doutrina espírita. Nessa mensagem, nos diz assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era muito triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, ele sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não pôde divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Sou eu. Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que agora a minha vida se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer desse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama respondeu: meu filho, eu sei que choras, sei que lutas, sei que a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Veio por mãe a ti, buscando-te um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sinta sozinho ou desprezado. Judas a interrompeu e bradou, rude e pasmo: mãe? Mãe? Não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor sem jamais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força para viver, ao pé de pobre mãe que me forjara ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me os conjuros, chamou-me de monstro, por sinal disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Eu detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falei de mães, não me falais de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente,
Por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver de novo a vida nova, maravilhosamente revestida de paz, de luz, de fé e de elevação. Virás comigo à terra, perderá pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remanso de abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor, gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial que eu presinto a luz? E, no entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então, nessa mensagem, nos passa sobre Maria de Nazaré, o seu amor, a sua dedicação. E aqui nos diz, para falar de Maria de Nazaré, que Maria de Nazaré é um espírito lirial, vindo de altas esferas superiores, iluminadas, para receber e ter a sua companhia o espírito mais evoluído que pisou no solo terreno, portador de uma mensagem de Deus diretamente para os homens. Jesus veio entregar pessoalmente o seu evangelho de amor. Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou como ave de luz o seu bem-estar angelical para ajudar a humanidade, apagando a sua própria luz para que se acendesse então uma luz maior. E para começar a entender esse espírito puro, é necessário aprender a valorizar uma flor qualquer, modesta ou de rara beleza, que exala seu perfume silenciosamente, suaviza a feiura e os maus odores dos pântanos, também enfeitando os abismos, os recantos aparentemente abandonados e insensíveis. A força não a preocupa, a violência não a intimida, a desonestidade não a contamina, e tudo ela transforma para melhor, e para o bem, com a sua beleza, suavidade e delicadeza. Nada de mal lhe resiste à influência sutil, mas incontestável, porque atrás dela está a vontade de Deus. E conta Humberto de Campos, no livro, que quando Jesus estava vivendo seus últimos instantes no nosso plano físico, que estava na cruz, à frente da cruz estava um anjo em forma de mulher, com o coração sangrando de dor, e era sua mãe, Maria de Nazaré. E Maria, frente à cruz, não conseguia entender por que Jesus estava passando por todo aquele sofrimento. Se ele somente amou, se ele somente fez o bem, curou paralíticos, devolveu a visão aos cegos, curou leprosos, por que agora ele está entre dois malfeitores pregado numa cruz? E Maria se questiona, começa a lembrar e pede: cadê aqueles que Jesus curou? Cadê os paralíticos que voltaram a andar, que agora nesse momento de dor não se encontram aqui? Os cegos, os leprosos, todos o abandonaram nesse momento. Estava Maria nesse momento e João Evangelista. E Maria começa a lembrar, nesse momento, diante da cruz, da dor, quando o Espírito Gabriel chega até Maria e lhe diz que ela irá dar a luz ao Salvador do mundo. Bendito é o Filho do vosso ventre, Jesus. E Maria dá o primeiro ensinamento dela: faça-se
a vontade do Senhor. Faça a sua vontade. E quando estão chegando na cidade, que Maria vai dar à luz, ela e José, seu esposo, chegando em Belém, ela repara na fisionomia de José a sua preocupação, que ela está para dar neném, está para ganhar filho e não tem nenhum conhecido na cidade. Ela olha para José, sua preocupação é muito grande. Eles chegam em todas as casas, batem em todas as portas e ninguém dá lugar para eles. Ninguém quer receber em sua casa o governador espiritual do planeta Terra. Ninguém quer receber em sua casa o Salvador do mundo, o Rei de todo o sistema solar. E eles acabam então indo para uma estrebaria onde Maria dá luz a Jesus. E no meio dos animais, Jesus nasce, já mostrando toda a sua simplicidade, a sua humildade. E ela recorda nesse momento de Simeão, o profeta Simeão, que pega a criança no colo, pega Jesus no colo e olha nos olhos daquela criança e diz a Maria: agora eu já posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação no mundo. E Maria se pergunta se Simeão, ao ver a criança, olhando nos olhos da criança, reconheceu Jesus como Salvador, por que agora os homens o colocam na cruz, diante de tanto amor, de tanta bondade que ele fez a todos? Se ele somente fez o bem, suas curas, seus ensinamentos, por que não o reconheceram? E Simeão ainda faz uma profecia para Maria. Diz: teu peito será transpassado por uma lâmina muito fria, muito dolorosa. E somente agora, diante da cruz, vendo o filho entre os dois malfeitores, que ela entende aquelas palavras, que nesse momento aquela lâmina fria estava ali atravessando o coração. Novamente, o Espírito Gabriel aparece a Maria e informa que rei Herodes quer matar a criança, porque soube que haverá um novo governador, e ele manda que matem todas as crianças, mais de 2.000 crianças, e ele pede para Maria que saia da cidade, retornando depois, assim que Herodes havia desencarnado. E ela começa a recordar de toda a infância de Jesus. Jesus foi crescendo na carpintaria com José, foi aprendendo a arte, e Maria se encantava porque Jesus, criança, pegava os viajantes pela mão e levava para casa e conversava com aqueles viajantes e falava sobre o novo reino, falava sobre o amor, como se fosse um adulto que tivesse um grande conhecimento. E aquela criança passava, aqueles viajantes, palavras de amor e de esperança. E teve um dia que Maria está em casa e Jesus traz junto 2 malfeitores muito perigosos, reconhecidos na comunidade, e Maria passa a temer pela vida de Jesus, porque aqueles 2 eram muito perigosos. E Jesus leva para casa, Maria olha a fisionomia deles e eles passam a tarde inteira conversando. E Jesus, aquela criança, falando sobre o amor, sobre o perdão, até que eles deixaram a casa e Maria sentiu que a fisionomia deles estava diferente, que eles estavam transformados, e prometeram àquela criança que a partir daquele dia eles iam rever suas atitudes, que não mais se envolveriam nesse caminho do mal. Então Jesus, criança, já passava todos esses ensinamentos. Quando Maria também
e José deram a falta de Jesus por 2 dias e o encontraram no templo, falando com os doutores da lei, falando justamente sobre o reino de Deus. Então, Maria ia relembrando a cada momento, até que chega um momento muito dolorido na sua vida, que foi a desencarnação do seu esposo José. Maria sofreu muito, porque a partir daquele momento, ela que teria que dar toda a assistência na casa. José da Galileia, nos diz o livro, que foi um homem tão profundamente espiritual, que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir de material humano para o serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem José? Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. E a ele deve o cristianismo a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Como Maria, Ele se apagou para que Jesus brilhasse. E Maria lembra também nesse momento do primeiro milagre de Jesus. Quando eles estão no aniversário, nas bodas de Caná, que falta o vinho, e Maria vai até Jesus e diz que faltou o vinho e que era uma falta grave. E Jesus ainda adverte Maria: que tenho eu contigo? Tu não vês que ainda não é chegado a minha hora? E Maria novamente dá um grande ensinamento. Diz aos homens: vão e façam tudo o que eles vos pedirem. E Jesus faz a transformação da água no vinho. E Maria lembra também de Simão, leproso, que estava no fim da vida, as carnes estavam apodrecendo, lepra, e ele queria se despedir da sua terra natal. Ele pegou um burrinho, amarrou um sino no burrinho, porque naquele tempo quem tinha lepra tinha que andar com um sininho, avisando, tocando o sino para que as pessoas se afastassem. E as pessoas se afastavam e algumas ainda caridosas deixavam no meio do caminho alguns alimentos, algumas roupas, para aliviar um pouquinho a dor daqueles irmãos. E ele amarrou o sininho e foi se despedir de sua cidade. E nesse momento Jesus está caminhando com os discípulos, os apóstolos, e eles ouvem o sino tocar e param de caminhar e também pedem para que Jesus pare, porque há um sino, alguém vindo com lepra em nossa direção. Mas Jesus simplesmente continuou caminhando em direção a Simão, e quando se aproximou, Simão mesmo disse: se afaste de mim, porque estou com lepra, e é muito contagioso. E Jesus parou o animal, acariciou o animal e pediu que ele descesse. E quando ele desceu, Jesus olhou a sua face e viu que estava com as carnes apodrecidas, um odor muito forte, os corpos. E Jesus nesse momento abraça Simão e lhe dá um beijo no rosto. E nesse momento ele sente um magnetismo muito grande percorrer todo o seu corpo. E sente que as chagas, as úlceras vão se fechando. E ele sente a cura dada por Jesus nesse momento. Então Maria vai lembrando a cada momento diante da cruz. Lembra também quando soube que Jesus seria preso, e ela vai até a casa de Simão procurar Jesus, que se Jesus fosse a tal local, ele corria risco de vida. E Jesus, na casa de Simão Barjonas, alguém lhe comenta: sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele dá um grande ensinamento. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nesse momento Maria não compreendeu. Diz: como que ele não conhece, não reconhece a sua mãe? Como que ele não reconhece seus irmãos? Mas
tudo aquilo que Jesus nos ensinava, né, ele já ensinava para um futuro. Só na frente que ela vai compreender. E há um momento em que ela também atua através desse amor de Jesus. Um dia que ela trocou ódio por amor. Ela estava na cidade de Cafarnaum, já estava se preparando para deitar, olhando as estrelas, e ao olhar as estrelas ela começou a lembrar de Jesus. Onde será que meu filho está nesse momento? Aquela preocupação de mãe. Com quem será que ele está falando? Que ela sabia o perigo que seu filho corria. Mas com quem será que ele está? E nesse momento ela pega, vai dormir, alguém bate a porta. Diz: quem é? Diz: é uma mãe aflita, muito desesperada. Maria se veste e vai atender. Diz: o que houve, filha? Diz: o meu filho está em casa, está agressivo, ele baba, ele rola no chão, ele grita impropérios, ofende todos que estão ao seu redor. E eu vim procurar-te porque sei que tu podes ajudá-lo. E Maria diz: meu filho fez muitas curas, afastou muitos espíritos, mas quem sou eu? Ela: a senhora é mãe de Jesus. A senhora representa o amor de Deus em nossas vidas. E Maria se prepara e sai à noite para ver aquela criança, aquele jovem. E quando chegam perto da casa e veem aquelas lamparinas acesas, uma movimentação fora da casa, ela entra na casa e vê aquele jovem, cabelo todo empoeirado, despenteado, com os olhos esbugalhados, agressivo, que olha para Maria e lhe diz: o que temos nós contigo, Maria de Nazaré, e com teu filho Jesus? Nós somos da sombra, vocês são da luz. Esse corpo nos pertence, deixe-nos ficar. E nesse momento, Maria, com seu terno amor, coloca a mão na cabeça daquele jovem. Ele diz: Deus me ama, mas ama a ti também. Sei que carregas muito ódio, muito rancor, mas sei que dentro de seu peito também existe o amor. E essa revolta, esse ódio, pouco a pouco vai ceder. E eu te faço uma proposta nesse momento: me dá todo o ódio que você possui dentro do coração, e eu te dou o amor que eu tenho no meu coração. E nesse momento ele treme e deixa o corpo. E o jovem acorda e diz: mamãe, o que aconteceu? E a mãe abraça, agradece a Maria pelo seu amor de ter trazido seu filho de volta. E na volta, Maria, lembrando de Jesus, lhe agradece. Diz: meu filho, muito obrigado, porque eu sei que teve a sua intervenção, teve o seu amor hoje junto a mim nesta casa. Então Maria vai recordando, né, de todos esses momentos, até que ela dá e cai em si e vê o filho novamente. E ela olha para a cruz e diz: meu filho, o que te fizeram os homens, meu filho? E Jesus, sentindo toda aquela dor da mãe, ainda quer lhe dar um grande ensinamento, um grande conforto, já que Jesus estava em cima da cruz, né, com os pés, já não tinha mais ar nos pulmões, mas ele busca a sua respiração, olha para Maria e diz: mãe, eis aí teu filho. E olhando para João Evangelista, que está abraçado a Maria, diz: filho, eis aí tua mãe. E nesse momento Jesus inaugura a família espiritual.
nos ensinando que todos nós somos irmãos. Todos nós pertencemos à mesma família, independente daquilo que a gente acredita. E Jesus, antes de retornar à espiritualidade, ainda dá um grande ensinamento, né? Perdoando, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque se soubesse, se conhecesse a lei da ação e reação, eles não fariam. Perdoa-os, né? E nesse momento, no livro Estante da Vida, Chico Xavier, Humberto de Campos, nos diz que nesse momento, seres angelicais vêm até Jesus, muitos espíritos, alguns colocando algum bálsamo nas chagas, outros espíritos atendendo a todas as pessoas que estão ali no Monte Calvário, atendendo as mulheres. Outros espíritos ficam anotando o nome de todas as pessoas que estão envolvidos, né, para um ajuste mais tarde. E nesse momento vem um anjo solitário que para na frente de Jesus e vê que Jesus quer dizer alguma coisa. Ele se aproxima, coloca os ouvidos nos lábios de Jesus. Jesus diz algumas palavras e nesse momento esse espírito de luz se afasta. E Jesus, nesse momento, diz: Pai, como me glorificaste, e não porque me abandonaste, como me glorificaste, porque eu venci o mundo. E o espírito solidário vai até Judas, porque Jesus havia lhe dito aos ouvidos: vá cuidar de Judas, que nesse momento acabou de cometer o suicídio. Mesmo na cruz, diante de toda aquela dor, aquele sofrimento, ele se preocupa para que vão assistir e auxiliar Judas. Após toda essa dor, Jesus volta, né, à espiritualidade. Maria sofre todo aquele momento, aquela dor. Ela olha para o lado, vê também muitas mulheres chorando. Ela vai ali, consola, conforta essas mulheres. Diz: quem é teu filho? Ela diz: é Dimas, é esse da direita. Então, apazigua teu coração, porque meu filho falou com ele. Meu filho confortou ele. Fica com teu coração em paz. E após, Maria vai para a cidade de Batané, né, junto com sua família. Os apóstolos vão divulgar a doutrina de Jesus, mas há um momento de muita tensão, porque eles já não há um entendimento entre eles, né, até que Jesus vem e dá novamente um novo rumo com Maria de Nazaré. Até que um dia ela recebe em sua casa, na cidade de Batané, a visita de João Evangelista, que, lembrando do ensinamento de Jesus na cruz: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ele se recorda que somos todos uma família e vai buscar Maria e convida ela para ir morar com ele na cidade de Éfeso, porque lá ele ganhou uma choupana, uma casinha, e queria que Maria fosse morar com ele para que lá eles pudessem atender as pessoas como seu filho amado atendia. E ela aceita a proposta e vão os dois morar naquela casinha na cidade de Éfeso. Quando eles sabem que Maria está descansando entre eles, a multidão volta a se aproximar daquela casa, a pedir assistência a Maria, pedir uma orientação, né, onde muitas dores, muito sofrimento, e Maria vai até madrugada atendendo essas pessoas, dando uma orientação, dando conforto, né. Chegava gente com lepra, diz: mãe, estou sofrendo muito, mãe. Diz: filho, apazigua teu coração, né, conversando, passando aquela energia de amor. Diz: meu filho, diz que a vida continua, que nós devemos persistir,
Devemos caminhar independente daquilo que nos acontece. Muitas vezes chegava alguém e diz: mãe, não tenho forças para continuar. Por mais que eu tente caminhar, filho, isso também passa. Né? Um dia Chico Xavier, passando pelas suas dificuldades, pede a Bezerra de Menezes que fale com Maria de Nazaré, que lhe mande uma mensagem, para que nos momentos de dores e de aflição, ele possa ler aquela mensagem e se lembrar. E recebe a mensagem com a seguinte frase: isso também passa. Aí ele colocou essa frase na cabeceira da sua cama e nos momentos de dificuldade ele olhava, dizia: isso também passa. E ele ficava feliz, até que Emmanuel disse: Chico, isso também serve para os momentos de muita euforia, porque isso também passa. Vá sempre pelo caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E chegavam muitos mendigos pedindo assistência a Maria de Nazaré, pedindo o seu conselho. Todos gostavam da sua presença, do seu magnetismo, né, que quando estavam com Maria, aquele magnetismo, aquele amor, né, fazia com que as pessoas sentissem, né, a presença de Jesus perto deles. Até que um dia Maria recebe uma notícia, né, de que vários cristãos, aqueles seguidores do seu filho amado, foram apanhados e colocados numa arena, onde lá seriam jogadas as feras famintas que vinham da cidade de Dalmácia. E ela ficou preocupada. Havia muitas crianças, muitas mulheres, muitos jovens que seriam jogados às feras. Nesse momento, Maria se recolhe e faz uma prece, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que amparasse esses filhos do Calvário, para que desse a eles a sustentação, o alento, para que eles pudessem passar por essa prova. E quando ela termina a sua prece, né, ela seca as lágrimas e vê que chega um pedinte. Novamente ela vai, abre a porta e pede para que aquele pedinte entre, enquanto ela ia preparar algo para ele comer. E quando ela está preparando algo para ele comer, ele começa a falar sobre o amor, começa a falar sobre palavras que lhe confortam o coração. E ela começa a prestar atenção naquelas palavras que lhe confortavam. E nesse momento, ela pensa: todas as pessoas que vieram aqui, que entraram nessa porta, vieram para pedir. Mas esse não, esse está dando algo de si. Está me passando essa paz muito grande. E quando ela chega com o lanche, ela olha, o pedinte está com os braços abertos e dizendo: mãe, venham meus braços. E ela olha para suas mãos, né, seus pulsos, e vê as chagas. Nesse momento ela olha para os pés e também reconhece as chagas. Então ela reconhece naquele pedinte o seu filho Jesus, que veio atender a sua prece. Então ela corre até Jesus, abraça Jesus, coloca a mão no peito de Jesus e vê aquela chaga, né, que foi aberta por aquele soldado precipitado que jogou a lança. Ela passa a mão na chaga e nesse momento ela se ajoelha, ela quer se ajoelhar para beijar os pés de Jesus, mas Jesus não permite. Jesus faz com que ela se levante e ele se abaixa e lhe beija as mãos. Diz: eu vim lhe buscar porque o meu Pai quer que seja no céu a rainha dos anjos. E nesse momento, já numa idade adulta, Maria de Nazaré deixa o corpo físico. E antes de retornar, uma idade já bem avançada, antes de retornar às altas esferas espirituais, ela diz a Jesus: antes eu gostaria de ver os filhos do Calvário. E juntamente com Jesus, eles já se veem
na arena, entro naquela arena úmida, né, onde as pessoas estão sendo maltratadas, não estão recebendo alimentos, né, um local muito frio, com pouca luz. Ela olha e vê aqueles cristãos, aqueles seguidores de Jesus, e cada um deles, ela se aproxima e passa uma energia, passa uma vibração de amor, e as pessoas vão sentindo aquela vibração, vão sentindo aquele amor, aquela energia, até que ela chega numa jovem que está com a cabeça baixa, esperando um momento. Ela para na frente da jovem e diz: filha, canta. Canta porque Jesus, meu filho, está aqui com vocês. E nesse momento, aquela jovem, sem saber de onde vinha aquela energia, teve uma vontade de cantar, e isso contagiou a todos que estavam naquela arena. E todos entraram na arena cantando e agradecendo a Jesus. Então todos deram a vida a Jesus. Hoje, Jesus não quer mais que a gente morra por Ele. Hoje, Jesus quer que a gente viva por Ele. Aonde a gente estiver, com quem a gente estiver, aonde nós estivermos colocados, nós temos que dar o nosso amor. Então, tudo que está relacionado ao amor passa pelas mãos de Maria de Nazaré. Então, encerrando aqui, né, a gente lembra, por isso que Maria de Nazaré foi até o umbral falar com Judas, passou toda aquele ternura, aquele amor, aquele carinho para ele, e ele diz: eu gostaria de ter uma nova oportunidade, mas eu gostaria de passar por tudo que eu fiz Jesus passar. Eu gostaria também de ser traído, de passar pelas dificuldades, pela dor, mas em nome de Jesus. E é-lhe dada essa oportunidade, onde depois renasce como Joana d'Arc, onde foi traído, passou pelas dificuldades, nega Jesus, não nego, abjura, não abjuro, eu morro por Jesus, né? E deu a sua vida por Jesus. Então, Jesus, Maria de Nazaré, João Evangelista, que depois, mais tarde, retorna como Francisco de Assis, os dois continuam trabalhando. Maria atende principalmente aos suicidas, as pessoas que se enganaram, que cometeram suicídio. Maria tem dado toda a assistência, e junto com Francisco de Assis. E ela nos diz que a impressão que a gente tem é que Maria está muito distante de nós, mas ela diz que ela está nos nossos lares, nos visitando, principalmente aqueles lares que pedem a sua presença, o seu amor. Ela está atuando nesses lares, está nos assistindo, está nos amparando, porque ela diz que está envolvida com esses sentimentos de amor. Por isso que às 6 horas, né, os homens tiveram a intuição de que nesse horário Maria de Nazaré envia à terra os seus fluidos de luz, os seus fluidos de amor. E quem está receptivo nesse momento recebe todas essas energias de Maria. Então nós vamos encerrar com a prece de Maria. Então, mentalizando, né, nossa mãe, Maria de Nazaré. Maria, rogai por nós. Nesse momento, enquanto as pessoas dormem, cuja noite cobre todo esse céu, Ave Maria, cubra-nos com teu manto, com teu sagrado véu. Cubra aqueles que estão pelo chão, perdidos na rua, de todo canto. Também a dor daquele que ainda chora, nessa noite o seu desencanto. Ave Maria, também aqueles que estão perdidos, os tantos banidos, por nossos olhos rogai. Ao irmão que abandonamos a qualquer sorte, filhos do nosso grande Pai.
a mulher da rua, sexo fácil, amante perdida, que já perdeu a conta das suas feridas, o detento que cumpre sua pena, esperando a sua sentença. Ave Maria, rogai. Ainda se for verdadeira a sua inocência, até os culpados, aqueles que já estão condenados, aos pederastas, rogai aos infelizes viciados, aos mais ambiciosos dos homens, rogai. Do mais rico ao mais pobre, ao chão tornaremos inútil pó. Aos assassinos, criminosos, rogai para que tenham arrependimento. Aquele que rouba, ainda assim, são frutos do nosso tempo. Aqueles que perderam um ente querido pelas mãos covardes de um bandido, Jesus disse: Pai, eles não sabem o que fazem. Ave Maria, rogai aos lares desfeitos, em tantos leitos os doentes, aos políticos, em seus gabinetes, a nossa presidente, rogai à beira, aquele que à beira de um suicídio, para que tenha tempo de se arrepender, ainda mais a todos que nessa noite nos cobrem que perderam a vontade de viver. Ave Maria, rogai. A jovem que tentou o aborto, bem-vinda à vida dessa nova criatura, também filho de Deus nas alturas. Aquele que abandonou o filho do orfanato, Ave Maria, rogai. Jesus disse: Vinde a mim as criancinhas. Aos fanáticos, Ave Maria, que não entende que há um só Pai. E as muitas bombas do Oriente, aos extremistas do mundo todo, rogai, a pensarem um pouco antes de matarem tanta gente. Ao racismo, rogai, porque somos todos irmãos. Não há credo, cor ou raça para darmos as mãos. As nossas matas e animais, por rios, terras, que abrigam os minerais. Ao cientista de todo mundo, que uma boa nova aconteça. Rogai, rogai para que encontrem a salvação desse planeta. A todos que aqui se encontram nessa casa espírita Libertação, que recebam de Maria, a Mãe de Jesus, fluidos de amor, de paz, de luz em seus corações, e que Maria possa, nesse momento, nos envolver com o seu manto de luz, agradecendo por esse momento, por essa oportunidade, por tudo que temos recebido, por sua presença amiga e amorosa em nossas vidas, nos dando sempre a condição, a persistência para continuarmos nesse caminho do amor, seguindo esse Evangelho de Jesus, caminhando, iluminando a todos aqueles que perderam a fé e a esperança. Que o seu amor nos envolva. Maria, muito obrigado por estar sempre ao nosso lado, por nos mostrar o correto caminho do amor. Que a todos que chegarem a nós, sinta em nós a sua presença, amiga e amor. Que assim seja.